Bem, bom dia, pessoal. A gente vai iniciar nossa live agora. Eu me chamo Rafael e eu vou começar falando um pouco da parte de automação, da automatização da LGPD. A ideia da apresentação, na verdade, é falar como aqui na Módulo a gente faz para automatizar nosso processo da LGPD. E a ideia, então, da apresentação é não só fazer uma simples apresentação, mas também navegar com vocês pelo sistema aqui da Módulo que a gente usa, que é a solução do MetaHub, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, eu vou navegar, vou mostrar alguns casos de uso para vocês, como a gente faz essa automatização aqui na LGPD, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar qualquer pergunta aí no chat, que ao final a gente responde tudo. Bem, basicamente aqui na Módulo, a gente usa essa plataforma, que é a plataforma do Metabot, para fazer todos os tipos de automatização dentro daqui da Módulo. E basicamente, apresentando para vocês a plataforma, o Metabot é uma plataforma que é baseado em três pilares principais, e em cima desses três pilares a gente consegue trabalhar todos os casos de uso que a gente precisa aqui para automatizar todos os aspectos de LGPD dentro da Módulo. O primeiro pilar do Metabot é justamente a parte de automação e criação de fluxos de conversas que podem ser integrados dentro do Teams de forma no-code, ou seja, você consegue fazer um ou mais bots para sua empresa sem a necessidade de programação, só através da interface, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E a partir disso você consegue mapear e criar esses fluxos de conversa dentro da sua organização, tanto com um bot genérico, por exemplo, que saiba de N partes da empresa, de N áreas e de N processos, e ele vai te respondendo, te ajudando na sua trilha ali da LGPD, da automação, quanto também é possível criar N bots específicos, um para cada processo, e depois a gente pode discutir um pouco os prós e contras de cada um. Então, esse seria o primeiro pilar, que eu vou mostrar mais a fundo para vocês já já. O segundo pilar da nossa plataforma é a questão de APIs, de notificações. Então, vocês vão ver que a gente consegue mandar todo tipo de informação para dentro do Teams usando nossas APIs, tanto de criação de conversas com participantes, ou então pegar um e-mail e trazer para dentro do Teams para automatizar a comunicação dentro da empresa. E o terceiro pilar é a inteligência artificial. Então, a gente consegue potencializar o uso do bot e o uso de informações dentro da empresa utilizando a inteligência artificial. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, o primeiro pilar que eu vou mostrar para vocês é a parte de criação de trilhas, né, de conversa dentro do Teams, onde basicamente a gente tem aqui na nossa plataforma a opção de você criar um ou mais bots dentro da sua organização, como eu comentei. E essa integração é super fácil de fazer. Se você criar um bot aqui, tem um passo a passo, vai te explicando exatamente o que você precisa fazer do lado da organização para fazer esse bot funcionar no seu Teams. E uma vez essa configuração feita, o bot tem uma estrutura de árvore, onde todo bot tem um ramo de welcome, que é o ramo inicial do seu bot, né, que ele sabe falar, que quando você manda um olá, um oi para ele, ele começa daqui a navegação. E a partir daí você consegue desenrolar e destrinchar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de trilha de conversa que você queira trazer para a sua organização de forma automatizada. Então, aqui, por exemplo, no caso da Módulo, a gente tem dois bots, né? O Metabot e o DPOBot, onde o Metabot funciona como um bot mais gerencial, digamos assim, que sabe falar assuntos de vários tipos de áreas aqui da Módulo, e tem o DPOBot, que é um bot mais centrado no DPO, que ajuda o nosso DPO a lidar com a LGPD no dia a dia. Então, basicamente, para você fazer uma trilha é bem simples, você consegue, através do ramo aqui, você criar outros ramos aqui e ir desdobrando essa conversa. Então, a gente tem essa estrutura de árvore, onde, por exemplo, aqui na módulo, aqui no Metabot, a gente escolheu que no primeiro ramo ele vai dar um olá, vai dar o nome da pessoa que ele está falando e vai dar aqui as opções, né? Se a pessoa quer falar de marketing, de LGPD, de gestão de planejamento, de RH, de TI, de UCM, e a partir daí, cada ramo que a pessoa vai clicando, ele vai destrinchando e vai indo mais fundo naquela trilha da árvore, né? Então, a partir daí, você consegue jogar seu usuário para qualquer tipo de link que seja útil na sua organização, por exemplo, aqui no caso
do marketing, links de template, de padrões da modo para usar em apresentações, etc. E no Teams, vou mostrar aqui para vocês, dado que você montou toda essa estrutura aqui no bot, no Teams ele vai ficar mais ou menos, deixa eu pegar aqui, dessa forma, onde exatamente, dado que você mandou um olá, um oi para o bot, ele vai justamente começar no ramo welcome ali que a gente criou, e a partir daí você pode ir clicando aqui e desdobrando essa sua conversação, como também você pode usar as próprias keywords aqui que em cada passo tem, porque aí eu vou falar isso no terceiro tópico da inteligência artificial, mas através dessas keywords que você vai cadastrando para cada ação dentro dessa árvore, o bot vai conseguindo achar exatamente qual ramo aquela sua solicitação se encaixa, e você não precisa necessariamente ficar clicando em cada ramo aqui da árvore até chegar ao que você quer, mas você pode simplesmente conversar com ele vai entender o que você quer e vai simplesmente te jogar direto para o ramo adequado. A partir daí também dessa parte do no-code, né, do desenvolvimento do chatbot, a gente tem uma área aqui de envio de mensagem também. Você pode criar broadcast, enviar broadcast para toda a sua organização, ou só para uma pessoa também, através dessa interface ou das APIs, que eu vou falar um pouquinho um pouquinho à frente. E também tem os dashboards, que através do dashboard você consegue acompanhar como está o uso ali do seu bot no dia a dia, quantos chats foram abertos, né, por dia, quantas mensagens foram trocadas, as palavras mais comuns e o principal aqui para a gente, que são as palavras que o bot não soube responder, e mais que isso, né, as requisições que não foram atendidas com o bot. Sempre que o bot não sabe responder algum tipo de solicitação, uma notificação é enviada aos responsáveis ali do gerenciamento do bot, e também fica gravado aqui. E por que isso, né? Porque é sempre importante a gente ter retroalimentar essa inteligência do bot, né? Que a gente vai criando um primeiro modelo, uma versão 1.0 daquele bot com uma trilha X que foi pensada, mas com o uso dos usuários, com feedback, você vai vendo que certos pontos, certos gaps não foram, o seu bot não está sabendo responder, e é justamente aí que você consegue retroalimentar o bot, né? Por exemplo, aqui no nosso caso da Módulo, o Alexandre Lira perguntou de 27.001 aqui para o bot, e o bot não soube responder essa solicitação. Então, a partir daí, a gente pode começar a pensar se vale a pena incluir alguma trilha, algum ramo de 27.001, de ISO 27.001 ali no bot, para ele saber responder aquilo e ficar mais inteligente. A próxima vez que alguém perguntar sobre isso, ele saber responder. Ou então, se de fato não for o papel do bot saber responder aquilo, talvez criar uma trilha falando que aquilo o setor responsável para responder aquilo, ou algum e-mail, ou dar alguma ação para o usuário fazer. Esse é o primeiro pilar, que é a parte do bot no code. O segundo pilar é o pilar das APIs, como eu falei. Aqui na Módulo, tudo a gente consegue, basicamente, a gente manda para dentro do Teams. Então, uma série de processos a gente mapeou e, através da API do MetaBot, a gente consegue trazer essa informação para dentro do Teams para otimizar a comunicação, a velocidade de colaboração aqui dentro da Módulo. Então, basicamente, por exemplo, nossas APIs são super integradas com o Risk Manager, o LGPD Manager. Então, por exemplo, você imagina que a gente tenha no sistema algum evento, algum processo que esteja com um prazo quase acabando. Então, a gente pode, por exemplo, enviar uma API para os responsáveis desse processo, para ele tomar alguma ação dentro do sistema. Também é possível, além de integrar com o LGPD Manager, integrar com qualquer tipo de sistema também. A gente tem APIs que, através do e-mail da pessoa no Teams, a gente consegue achar essa pessoa dentro da sua organização e mandar ali um e-mail, uma mensagem dentro do Teams. Outro caso de uso que a gente usa muito aqui é roteamento de e-mails, que inclusive a gente tem uma tela aqui para a gente configurar, onde basicamente a gente consegue perguntar para o bot, deixa eu pegar aqui. Ao falar com o bot, a gente consegue, por exemplo, pedir para ele um e-mail, por exemplo, mando um MetaBot e-mail aqui. O MetaBot vai criar para mim um e-mail temporário, por exemplo, o MetaBot mais aí um ID aqui, @modulo.com, e a partir daí qualquer tipo de e-mail que seja enviado, né, para esse e-mail que o MetaBot criou, vai cair nessa conversa aqui. Então, você imagina atendimento, que aqui internamente a gente usa isso para atendimento, por exemplo. A gente tem uma regra que roteia todos os e-mails que caem para atendimento para um e-mail do MetaBot, para que esse atendimento possa ser mais rápido dentro do Teams.
Outro caso de uso também que é muito usado aqui na Módulo é a parte de criação de conversas, inclusive essa conversa foi criada pelo bot, e o caso de uso disso, por exemplo, é se você tem, imagina um workflow, um sistema de ticket de incidente, aqui na Módulo, sempre que algum incidente é criado, de forma automática é criado conversas com os responsáveis por resolver aquele incidente, e é criado no Teams uma conversa com eles para que de forma rápida e precisa aquele assunto já seja endereçado e as pessoas consigam, de forma o quanto antes, responder aquele ticket, aquele incidente. O que mais? Aqui na Modo também a gente usa a parte de DLP. Deixa eu ver se eu acho que a gente tem uma conversa de DLP, que é o Data Loss Prevention, que a gente tem uma integração também que sempre que algum incidente de data loss é detectado aqui dentro da rede da módulo, notificado dentro dessa conversa também com os responsáveis para resolver esses problemas, o tipo de incidente, o link do incidente, a descrição do incidente, etc. Então, assim, através da nossa API, a gente consegue automatizar N fluxos. Então, dependendo do seu caso de uso, a gente consegue adaptar para trazer essa informação para dentro do Teams, para deixar a colaboração da empresa mais fácil e mais rápida. E nos últimos minutos aqui que eu tenho, rapidamente falar também da inteligência artificial, que no caso da Módulo, além de só usar no bot a inteligência artificial, a gente também consegue subir aqui no Metabot uma série de arquivos, normas, documentos da empresa, onde através dessa interface a gente consegue subir todos esses arquivos e a própria inteligência do bot consegue aprender com esses documentos. Então, além de ter só uma base de árvore aqui, né, que você foi montando e foi ensinando para o bot, que se você pergunta isso, você faz aquilo, a gente consegue ali incorporar uma base de conhecimento, né, dentro do bot, onde através dessa base de conhecimento, o bot, se você perguntar alguma coisa para ele consegue, consultando esses arquivos e aprendendo com esses arquivos, responder. Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, no Metabot, fiz uma apresentação aqui que eu, se não me engano, perguntei sobre o código de ética da módulo. Justamente o código de ética da módulo é um dos arquivos aqui que eu subi na plataforma do Metabot. Ele aprendeu com o código de ética da módulo, então a partir do momento que eu pergunto para o bot sobre o código de ética da módulo, ele consegue me responder de forma conversacional o que é o código de ética da módulo, os pontos do código de ética, etc. Então isso é aplicável, se você quiser criar uma base de conhecimento com inteligência artificial, como se fosse quase um chat GPT interno, digamos assim, onde você consegue subir arquivos, o bot vai aprender com aqueles arquivos e você consegue fazer via texto, via conversa, consultas, e conversar de fato com o bot aqui no Teams sobre documentos internos ou normas internas da sua empresa dentro do próprio Teams, dentro do próprio Metabot. Acho que eu estourei um pouquinho meu tempo, mas basicamente o que eu queria apresentar para vocês era isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, que ao final a gente responde todas as dúvidas. Eu passo a palavra agora, se não me engano, para o doutor Gilberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos e agradecendo o convite da Módulo e espero que todos estejam já enxergando a apresentação. O meu tema é o cenário internacional. Todos nós sabemos da influência do GDPR sobre LGPD, né? Mas o quão útil é continuar acompanhando o que acontece lá fora depois do GDPR, né? É útil pelo seguinte, para a gente poder planejar, já que está havendo um chamado efeito Orloff, né? O Brasil, a Europa é o que o Brasil vai ser em seguida, né? Interpretar a LGPD tem lacunas e nem todos os regulamentos foram expedidos ainda pela ANPD. Então, olhando o que existe de quilometragem, entre aspas, de jurisprudência administrativa lá fora, ajuda a gente a poder interpretar. Também se inspirar nas melhores práticas de templates e documentos para ter um respaldo de que os documentos são os melhores possíveis, né? E aplicar, porque a gente tem relações internacionais, todo mundo tem com redes sociais, com storage na nuvem, com acessar servidor da matriz, em distintas situações, né? E como tem evoluído esse cenário internacional? Eu deixei ali essa linha do tempo com espaço em branco para cima, porque ela não para de evoluir. Até ali, o GDPR,
a gente acompanhou, mas o GDPR foi em 2016 e a LGPD em 2018. O que ninguém tem comentado, pouca gente tem comentado, é que depois do GDPR, a gente já tem três normas super importantes e que já estão em vigor lá na Europa, que são o Data Governance Act, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, que a gente vai esmiuçar aqui num resumo apertado. Elas são de 2022 e já entraram esse ano em vigor, tá? Então, a gente tem uma história longa e que continua rapidamente. E o mundo? Como é que está o mundo? O mundo evoluiu bastante. Hoje em dia, o que você tem de espaços brancos ali em cinza são muito poucos, assim, gente que não tem regulamentação. Algumas regulamentações são em vermelho, são bastante profundas, né? Tem outras que são robustas e outras que são moderadas. O Brasil está sendo olhado como moderado, significa que tem bastante coisa ainda para vir pela frente no Brasil, por isso é importante olhar o que existe fora, né? E os principais blocos quais são? E cada um é diferente do outro, né? Com algumas variações. A União Europeia, o que que a gente tem? A gente tem uma pretensão fortíssima em cima do titular dos dados, né, do usuário, e agora começou a se organizar o meio de campo, né? O pêndulo foi muito para um lado, foi demais até com o GDPR, e agora está se regulando qual é a faixa de liberdade que as empresas podem ter para tratar dados, né? E, inclusive para as empresas que comercializam serviços em cima de dados. A Commonwealth, a Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Caribe Britânico, etc. Ali, o modelo é de cooperação público-privada. Então, existe uma grande delegação, uma grande terceirização, complementação, identidade digital por bancos, por plataformas, mas, em compensação, existe uma informação ao público fantástica, o didatismo de sites como, por exemplo, da Austrália e da Nova Zelândia são absolutamente admiráveis. Estados Unidos. Estados Unidos de centralização total, porque você não tem uma lei ainda federal, né? Mas você tem leis bastante completas na Califórnia, não só na Califórnia, já tem outros estados também. E como o lobby no Congresso americano não tem permitido ainda uma lei federal, o executivo, o Poder Executivo, o Departamento de Justiça e a Federal Trade Commission têm se encarregado do papel que seja equivalente a uma lei federal, né? A gente já vai ver esse detalhe. A Ásia. A Ásia, a gente está falando aqui de China, de vários outros países, né? Existe uma assimilação bem razoável ao GDPR. A China está flexibilizando agora nos fluxos cross-border. E quem tem mais tradição na área é o Japão. Tanto que o governo brasileiro olhou o modelo japonês quando ele fez a LGPD. Olhou o japonês, o australiano, o italiano e outros. África. A África está querendo fazer um enfoque regional. Assim como existe na União Europeia, né, regional, a África está tentando fazer isso. E ela tem uma conotação interessante, que é juntar proteção das pessoas com cibersegurança de uma forma super entrosada, super integrada, não são capítulos à parte. América do Sul, a gente tem o Brasil liderando, puxando o trem da modernidade, mas quem tem muito mais tradição, muito mais longa, é a Argentina. Só que a legislação da Argentina é pré-GDPR. Então a gente vê que cada região tem a sua característica, muito embora existe assim um panorama mundial bastante disseminado. Bom, do que tratam essas três normas novas que se seguiram ao GDPR? Bom, o primeiro deles, a primeira delas, é o Digital Services Act. O propósito é de você assegurar na Europa a proteção dos titulares, né, de dados, um misto de governança para as empresas. Então, por exemplo, o titular não precisa ir na justiça. Ele pode simplesmente notificar e pedir para alguma coisa tirar do ar, e a empresa tem que tirar em determinadas situações. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está discutindo, porque o Marco Civil da Internet esticou demais, e o STJ está dizendo, não, não precisa ir à justiça em todo e qualquer caso, né? Na Europa, isso já está pacificado com essa lei.
Então, acho que é uma referência importante aqui para a gente. Também, serviços digitais são conceituados de uma forma super ampla. Então, entram, entre aspas, nessa dança, dançam conforme essa música, os websites, as plataformas eletrônicas e marketplace, rede social, App Store, Gatekeeper, compartilhamento de conteúdo. Então, uma lei que pega todo mundo, né? Todas essas categorias. Entrou em vigência em 2022, se tornou exigível a partir de maio passado, é totalmente exigível para todas essas figuras, todos esses personagens, a partir de fevereiro de 2024, tem esse período de carência, mas esse ano já tem que indicar o número de usuários. Por quê? Porque se o número de usuários for de pelo menos 45 milhões de usuários, aí é considerado como um Big Tech, e aí tem uma série de deveres, apresentar um relatório anual de Risk Assessment, etc. E cada país tem que designar um coordenador de serviços digitais. É como se fosse uma NPD especial para essa área. O Digital Markets, ele tem como propósito estabelecer ambientes seguros e justos, e o foco é em gatekeeper. É mais específico. E inclui, por exemplo, o WhatsApp, mensageria instantânea. Também é exigível desde maio, né? As empresas fornecem dados quantitativos e as que forem enquadradas têm só 6 meses para adaptação. É um prazo curto. Que tipo de regras? Por exemplo, obrigações. Usuários devem poder acessar dados sobre eles gerados na plataforma. Então, não é só dado cadastral. O que eles gerarem de conhecimentos, o que eles postarem, eles têm direito de acessar. Os anunciantes têm direito de traquear as campanhas, o quantos posts foram feitos, os resultados, os hits, etc. Têm direito desse acesso. Os comerciantes podem fazer negócios fora da plataforma. Então, eles podem anunciar, fazer propaganda na plataforma, mas não precisam concluir na plataforma. E a plataforma tem que permitir isso. E o que é proibido? É proibido, por exemplo, dar preferência aos serviços do gatekeeper, da própria plataforma, em relação a serviços similares que alguns clientes da plataforma estejam oferecendo também. Então, a preferência do dono da casa é proibida, impedir usuários de desinstalar aplicativos na plataforma, deles saírem da plataforma, e também ficar rastreando os usuários para fins comerciais sem conhecimento deles, né? E agora, esse é um leão com dente ou é um leão desdentado? Tem sanção pesada ou não tem? A sanção é bastante pesada. E ela chega a 10% do faturamento anual global, né? Podendo chegar a 20% em caso de incidência, e com pagamentos periódicos, não é pagar uma vez por ano. E as penalidades não financeiras podem, inclusive, dizer o seguinte: tem que desinvestir, tem que sair dessa área, não mais. Né? E, por último, o Data Governance Act. O propósito é compartilhar, permitir ou estimular o compartilhamento e o reuso de dados. Qual é a filosofia? É de que tem muito dado, por exemplo, dado público, que poderia ser útil para pesquisa, poderia ser útil para uma série de outras coisas. Então, você vai gerar a economia europeia de uma forma muito mais dinâmica se você permitir que esses dados sejam reutilizados. Mas, para serem reutilizados, eventualmente, eles vão demandar o pagamento de alguma taxa e algum rastreamento técnico. Então, esse tipo de coisa está disciplinado nessa norma, que trata da segurança, para esse reuso, quando tem que pagar, quando não tem que pagar. E, obviamente, quando o reuso for de dados pessoais, ele não substitui, ele não exclui o GDPR, isso aplica em conjunto. Tá? A ONU. A ONU tem diversas áreas cuidando desses assuntos. Por exemplo, aqui o UNODC, que é a área que cuida de crimes, do crime organizado, inclusive crime cibernético. Eu tenho ajudado a ONU, e aqui é uma pesquisa que foi encomendada por eles, que está no site da ONU, sobre furto de identidade digital. É quando você furta até a própria identidade, e é assim, mais até do que o dado pessoal, né? Indireto. E tem também uma questão super falada, que é o trânsito de dados entre Europa e Estados Unidos. Vocês podem imaginar o volume brutal disso, né? E havia uma regra chamada Privacy Shield, né? Um abrigo da privacidade.
e ela foi considerada ilegal pela Corte de Justiça da União Europeia em 2020. Então, ela foi substituída agora por uma coisa chamada DPF, é mais uma sigla, como a gente tem GDPR, agora a gente tem DPF, que é o Data Privacy Framework, e significa o seguinte: para a Europa mandar dados, alguma empresa europeia mandar dados pessoais para os Estados Unidos, ela tem que primeiro fazer um due diligence para saber se a receptora, a empresa nos Estados Unidos, ela está bem cuidada do ponto de vista de proteção de dados pessoais. E aí, já que lá nos Estados Unidos não tem uma lei federal, o Poder Executivo saiu na frente. Então, o Departamento de Comércio fez esse site aqui, que está aqui embaixo, na imagem, né? O que tem ali? Esse Data Privacy Framework Program tem as empresas que estão certificadas lá nos Estados Unidos como tendo passado por um processo de validação. Então, o cidadão europeu entra nesse site, né, a empresa europeia entra nesse site e vê para que empresas ele pode mandar dados pessoais. Então, é assim que começou a funcionar esse esquema. Tem algumas dúvidas, algumas coisas, mas é um substituto do Privacy Shield. E o que é internacional, o que não é internacional? Se eu tratar dados na estratosfera, eu não sou alcançado pela jurisdição de nenhum país, porque nenhum país é proprietário da estratosfera, né? Território nacional, né? E se eu colocar fora das milhas náuticas da costa de um país, eu colocar exatamente no meio do oceano, né? Eu posso tratar? Então, se começa a discutir o tratamento de dados nessas zonas, né? Então, o conceito do que é internacional está em franca ebulição, tá? E também a pressão das autoridades, dos comissários de proteção de dados pessoais. Por exemplo, nesse caso aqui, eles se juntaram 30 países para fazer uma pressão em cima do Google. Então, internacionalmente, existe agora uma cooperação, né? Tem havido uma cooperação, significa que as coisas não são estritamente nacionais, né? Bom, dito tudo isso, o que a gente faz com essas informações? Qual a utilidade, né? Eu acho que a primeira questão é atualizar essa visão, não ficar pensando apenas em termos de GDPR, né? Isso tem a ver com a articulação, o equilíbrio entre proteção dos titulares e como a empresa pode atuar no mercado. Também revisitar o planejamento estratégico dos modelos de negócios. Muita empresa faz negócio direto ou indiretamente ou se apoia, né, em dados pessoais. Então, rever esse planejamento, né, da operação, checar em situações internacionais, né, entender que tipo de implicações pode ter para uma empresa, né, que está fazendo storage na nuvem, está usando redes sociais profissionais, como LinkedIn, por exemplo, etc. E alinhar contratos e políticas a melhores práticas internacionais, está sempre procurando se respaldar para ter modelos que possam ser largamente aceitos ao longo do ecossistema, né, dos fluxos de dados, que costumam se distribuir assim por cadeias. Bom, eu agradeço a atenção de todos e eu vou aqui sair e passar a palavra para o meu colega e sócio, doutor Fernando Burgui. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pela Módulo, né, por mais esse convite. É sempre importante falar e conversar sobre proteção de dados pessoais. E hoje eu vou falar sobre as últimas notícias, as últimas atualizações em relação a esse tema aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância até de serviços de atualização sobre esse tema, porque é um assunto que está em constante evolução. A gente vai falar sobre consultas públicas da NPD, que têm sido abertas, né, para a sociedade poder contribuir com a elaboração dos regulamentos. Alguns processos da NPD também, que aconteceram nos últimos dias, processos judiciais e processos setoriais também. Bom, por que é importante a gente ter eventos como esse e a gente buscar especialistas e meios de comunicação para receber input, né, ser alimentado de atualização desses temas?
Bom, no nosso caso aqui no Brasil, a gente sabe que a LGPD é uma lei bastante sintética, né? Ela deixa muita coisa para a regulamentação da NPD, e como a NPD é um órgão que ainda está num processo de desenvolvimento, né? Esses regulamentos eles ainda estão aparecendo, então muita coisa pode mudar, né? A definição de prazos, definição de como fazer algumas coisas que são obrigações. Então, os casos também que a NPD tem investigado, é importante a gente ficar de olho no que a NPD está investigando, está fiscalizando, para a gente saber quais são as prioridades deles e poder priorizar nossos próprios recursos, as condenações também, e as legislações mundiais, nos casos do mundo, para saber mais ou menos como é que a NPD vai pensar sobre alguns temas que na Europa, como o Dr. Gilberto bem disse, já podem estar melhor definidos. Então vale a pena, né, se inscrever em serviços informativos, participar de webinars como esse, newsletters, e contratar também escritórios para poder ter ali um input um pouco mais proativo de informação para a gente se precaver, em vez de ter que reagir a uma determinada auditoria da NPD ou de algum cliente ou fornecedor. Então, últimas notícias. Há pouco tempo atrás estava aberta, né, a consulta pública sobre transferências internacionais e sobre legítimo interesse, já se encerraram, e agora a NPD vai considerá-las para emitir ali alguma decisão em relação a esses regulamentos que estão para ser publicados. E a NPD abriu uma consulta pública sobre sandbox regulatório de inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Né? O que é isso? É a criação de um espaço controlado para testar certas regras relacionadas à inteligência artificial, para saber se elas funcionam, se elas não funcionam, e eventualmente produzir uma regra mais adequada para o país inteiro. Então está aberto, vai ficar aberto até dia 1º de novembro, todo mundo pode contribuir, comentar ali algum dispositivo e dar algum fundamento importante, e isso tem uma relevância muito grande, né? Se a gente lembrar que quando a NPD saiu, ela praticamente interrompia os serviços de saúde, de plano de saúde, por não deixar que diferentes controladores compartilhassem os dados de saúde, e que todo mundo ficou desesperado e teve que fazer, né, um advocacy grande lá para poder funcionar, em vez de gastar milhões de reais com pedido de consentimento, e logo depois saiu uma medida provisória, né, liberando um pouco o que tinha sido proibido assim de forma bastante absoluta. A gente percebe como é importante a participação de todo mundo. Então tem alguns processos da NPD que já foram decididos, né? Telecol, mais importante, porque trata do segmento privado, e também algumas condenações contra o segmento público, da Secretaria de Saúde de Santa Catarina e do IANSP, que é um Instituto de Assistência Médica a Servidores Públicos de São Paulo, que eu vou falar mais a seguir. Teve também os processos judiciais, a condenação do Facebook, né, que foi muito falada, algumas questões sobre responsabilidades por perdas e danos, e um processo editorial interessante, que foi aquela questão da propaganda da Elis Regina com inteligência artificial. Então, o processo da NPD, só para vocês, né, terem em mente, a NPD ela divulga no site dela as listas de processos de fiscalização que estão abertos, e as listas dos processos sancionatórios. Então, é interessante visitar lá periodicamente para saber o que a NPD está olhando, e assim priorizar nas próprias empresas, nas próprias entidades, as questões mais em voga, para poder evitar aí que a gente seja surpreendido. Quais são as impressões em relação a esses processos? O segmento dos investigados é muito variado, né? Tem empresas de tecnologia, tem empresas de outros segmentos, órgãos públicos, farmácias, telemarketing, enfim, é bastante variado quem que ela está investigando. Então a gente não tem como dizer assim, tal segmento está sendo mais visado, tal segmento está mais tranquilo, tem um risco menor. É difícil, né, apontar uma segurança ou um risco nesse campo. E quais são os temas que estão sob investigação, né, no geral? Conformidade do tratamento de dados pessoais. Então, o tratamento, ele está adequado, ele está associado a uma base legal?
tem se visto que a NPD tem questionado um pouco isso. Não atendimento à requisição da NPD. Quase sempre a NPD abre um processo fiscalizatório, pede alguma informação e a entidade não entrega essa informação. Então, essa é outra violação. Ausência de encarregado. Vários processos estão abertos e não tem com quem, a NPD não tem com quem falar. Então, toda empresa tem que ter um encarregado, seja um encarregado interno, seja um encarregado externo de alguma empresa que faça o serviço de DPO as a Service, né? Muitas empresas ainda não têm. Ausência de comunicação de incidência de segurança. Esse aqui é clássico. Acontece alguma coisa, vira notícia, tem um vazamento, a empresa não avisa e entra nessa violação que é tida como grave. E a ausência de medidas de segurança, normalmente vem junto ali com a ausência de comunicação de incidente. Como é que foi esse caso da Telecol? A Telecol é uma empresa ali de marketing por telefone, né? E houve uma denúncia ali na época das eleições de que eles estavam mandando mensagens, campanhas políticas, né? Sem consentimento, sem alguma autorização ou sem nem informação aos titulares que receberam essas mensagens. Então a NPD foi investigar e descobriu que eles não tinham base legal para isso, né? Não tinham informado os titulares, não tinham identificado o encarregado, não tinham registro de operações de tratamento, né? O ROPA, que é a base de tudo, foram incapazes de comprovar isenções para agentes de tratamento de pequeno porte. Eles tentaram dizer que não precisava de um encarregado nem de um registro completo porque eles eram de pequeno porte, mas eles não conseguiram provar que eram de pequeno porte, então acabaram caindo na infração. E eles também não fizeram um relatório de impacto à proteção de dados pessoais e duvido muito que conseguissem fazer porque também não tinham um registro de operações, né? Se você não tem um registro de operações, é muito difícil você fazer todo o resto, né, da adequação à LGPD. Eles tentaram se defender, né, dizendo que era um pequeno porte, mas não conseguiram comprovar. Tentaram dizer que o dado pessoal era público, mas a gente sabe que dado pessoal, o simples fato do dado pessoal estar público não significa que você pode usar para qualquer coisa. Ele tem que ser utilizado para uma finalidade associada àquela finalidade original na qual o titular publicou aquela informação. E tinham dito que já tinham suspendido o serviço, mas aí a infração já estava feita, não tinha muito o que fazer, né? O caso da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, eu vou analisar porque ele engloba também os temas do IANSP, né? A gente vê que a NPD pegou um pouco mais leve, deu só advertências e pediu algumas medidas corretivas. E qual foi a denúncia? Houve um incidente de segurança que vazou dados ali de titulares da Secretaria de Santa Catarina, tinha dado sensível também, e investigando a situação, a NPD viu que a Secretaria de Saúde negligenciou os sistemas de segurança, não tinha segurança necessária, não comunicou o incidente de segurança, então um erro grave aqui, né? Se acontecer um incidente de segurança que tem potencial para causar dano aos titulares, tem que ser comunicado à autoridade e aos titulares. A Secretaria de Saúde não elaborou o relatório de impacto quando a NPD pediu, lembrando que é bom ter um relatório, né, no bolso, já pronto, e quando a NPD pedir, é só entregar. E também não apresentou outras informações, resistiu um pouco à fiscalização da NPD. E aí impôs essas advertências e algumas medidas corretivas. Quais foram? A Secretaria vai ter que manter um comunicado geral do incidente de segurança no próprio site, por 90 dias, vai ter que ficar lá, né, aberto, e periodicamente vai ter que apresentar a prova disso à NPD. E também vai ter que informar diretamente a todos os titulares que foram afetados sobre esse incidente. Só um ponto importante aqui é que essa medida foi uma medida que a própria Secretaria sugeriu à NPD. Então, eles já tinham uma ferramenta, que essa ferramenta Notifica BR, e sugeriram de fazer por ela. A NPD concordou e pediu para fazer essa notificação a todos os titulares afetados pela Notifica BR e apresentar a prova em 20 dias. Então, são prazos um pouco curtos, né? Então, esses são os casos administrativos de punição da
LGPD, Telecol e Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Passando já para os judiciais, o caso do Facebook foi muito falado recentemente porque teve uma condenação alta, né? Eram duas ações ali parecidas e foi uma condenação de 20 milhões com 5 mil para cada titular afetado, eram milhões de brasileiros afetados ali. E qual foi a denúncia? Houve vazamentos ali entre 2018 e 2019 de diversos dados pessoais, inclusive alguns um pouco mais sigilosos, né? Nome, telefone, e-mail, gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, que é dado sensível, cidade natal, nascimento, dispositivos usados para acesso, educação, trabalho e últimos 10 locais onde estiveram ou foram marcados. Aqui é uma questão de geolocalização, né, que também tem sido vista pela jurisprudência como um dado um pouco mais sigiloso, embora não seja sensível pela lei. E como é que está a visão da jurisprudência nesses primeiros casos em relação à responsabilidade por perdas e danos? O Tribunal de São Paulo, ele negou indenização a um titular vítima de um vazamento porque ele não comprovou que houve danos morais. Então, o que isso significa? O mero vazamento de dados não sensíveis não implica automaticamente em dano moral. A pessoa só vai ter esse dano moral se ela provar que esse dano realmente aconteceu. Se ela não provar, não tem indenização. Falando aqui em dano moral, né? Não é dano patrimonial. E essa semana saiu no informativo semanal no STJ que as instituições financeiras só vão ser responsáveis por casos como golpe de boleto, né, em que há vazamento de dados pessoais e um estelionatário utiliza para aplicar um estelionato, se esses dados utilizados tiverem sido vazados pela instituição financeira. Então, se esse estelionatário conseguiu esses dados de outra fonte, não necessariamente a instituição financeira vai ser responsável. Agora, se ele conseguiu dentro das bases do banco, o banco vai ter que se responsabilizar. Isso que é bastante importante. Por fim, o processo do Conar, né, foi muito falado, aquela publicidade da Volkswagen com a Elis Regina, abriram esse processo lá para investigar se essa publicidade tinha problemas ali contrários à ética, mas ele foi arquivado pelo Conar sem punição, porque não houve uma comprovação de que havia uma regra que a Volkswagen deveria seguir. Não tinha uma regra regulamentada no Brasil a respeito do uso de imagem produzida por inteligência artificial. Além disso, o dado pessoal, né, a imagem, era de pessoa falecida. Então, a ANPD já divulgou, já publicou que dado de pessoa falecida não é dado pessoal. É claro que o Código Civil tem ali algumas questões sobre indenização para parentes em relação ao mau uso da imagem de uma pessoa falecida. Mas não era o caso, porque os próprios parentes descendentes da Elis Regina tinham autorizado a imagem. E também foi questionado se seria necessário um aviso aos telespectadores de que aquela imagem tinha sido desenvolvida por sistemas de inteligência artificial. Mas o Conar entendeu que não existe uma regra no Brasil sobre isso ainda e que não era possível exigir da agência publicitária esse tipo de comportamento. Basicamente são essas as novidades da ANPD. Consultas públicas abertas de inteligência artificial, de sandbox, é importante, novos processos sancionatórios abertos a todo momento. Teve um processo também do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, mas não houve condenação, porque não foi comprovada nenhuma violação. A Justiça continua encaminhando com alguns processos também, é bom ficar de olho. E, eventualmente, alguns segmentos aí do mercado que tem uma autorregulação também têm publicado algumas decisões em relação a esse tema. Fico à disposição para qualquer atualização desse tipo. É bom participar aqui com vocês mais uma vez e agradeço a modo por mais essa oportunidade. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí, doutor Fernando. Obrigado, doutor Gilberto, Rafael. Muito bem. A nossa intenção é falar sobre a automatização, né, da LGPD em si, do processo que nós podemos criar para que para quem entenda, né, e esteja alinhado com relação ao que é a automatização da conformidade com a LGPD, porque é necessário realmente que essa automatização, né, que ela seja
alinhada com a LGPD. E um ponto que a gente conversa muito, né, com nossos clientes é exatamente sobre esses aspectos de se você está realmente automatizando a conformidade com a LGPD. Porque a LGPD ela tem um dialeto, tem uma série de exigências, uma série de obrigações que estão bastante alinhadas com a necessidade de você atender a lei. Então, a automatização precisa seguir, como mostrou, né, o doutor Fernando, a linha do que a NPD tem fiscalizado ou quer fiscalizar. Tem que tratar a linha, né, das tendências das publicações da NPD e também das próprias exigências da LGPD. O que ocorre, né, que se nós olharmos, eu vou mostrar um gráfico para os senhores daqui a pouquinho, é que a grande maioria das publicações da NPD, elas surgiram nos últimos 2 meses, talvez esse ano. E elas têm impacto. Então, se nós falarmos, por exemplo, de legítimo interesse, nós temos um impacto bastante razoável e específico das publicações da NPD. Se nós falarmos sobre hipóteses de tratamento, em geral, além do legítimo interesse, também. Se nós falarmos em relatório de impacto, da mesma forma. Então, nós precisamos realmente entender o que é essa nossa obrigação quando nós estamos falando do processo de automatização, e isso exige alguns métodos, né? Eu padronizei todo o slide meu, toda a apresentação minha começar com esse slide, até que ele se torne desnecessário. O ICO, que é o regulador do Reino Unido, no documento de planejamento 2023-2025, ele começa com essa frase, né? O ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente e está sempre mudando. Considerando, o doutor Gilberto até mostrou, né, que existem outras legislações que impactam o tratamento de dados pessoais, além da LGPD, e com certeza o Brasil, né, já tem um projeto de lei que está avançado para a inteligência artificial, também a questão da própria segurança de ambientes ligados a transações financeiras, as regulamentações do Banco Central. Recentemente, o Banco Central soltou uma regulamentação que, para as instituições financeiras, tem um impacto razoável no que se refere à LGPD, porque ele fala ali de incidentes, né, associados ao PIX e também o tratamento de dados pessoais quando a gente tem o PIX. Então, aqui no Brasil, eu acho realmente que nós estamos num ambiente que é mais complexo, porque quando surgiu a GDPR, como o doutor Gilberto deu o exemplo aí da Argentina, né, mas os países europeus todos já tinham suas leis. O Brasil não tinha, o Brasil foi ter depois da GDPR. A GDPR, eu diria assim, não é a lei europeia, é o consolidado da maturidade da Europa. Além disso, o nosso ambiente, então, ele é complexo, ou seja, ele é muito menos maduro do que quando entrou a GDPR na Europa. Ele se movimenta rapidamente, então aqui nós movimentamos mais rápido ainda, até devido à nossa necessidade de gestão de incerteza, e está sempre mudando, ou seja, o tempo todo ele está se alterando, né? O doutor Gilberto falou sobre a questão da discussão do que é a fronteira, né? Que está sendo bastante evoluída, e imagina, ou seja, com o impacto que nós temos aí, estamos tendo 2 guerras em paralelo, né? O que é essa definição de fronteira. Então, quando nós vamos fazer a automatização, nós precisamos pensar realmente em como transformar aqueles processos de atendimento à conformidade à LGPD em software. Tá? Recentemente eu estava conversando com um cliente nosso, né, e falando para eles exatamente isso. Ou seja, quando você fala em software, você também está falando em integração. Então, se você, por exemplo, tem diversos canais, eu tenho um canal para receber demanda de titulares na ouvidoria, eu tenho outro no balcão, eu tenho um terceiro aqui que é por meio do e-mail pessoal da equipe de privacidade, cada pessoa pode receber, ou seja, você começa a reduzir a sua capacidade de gestão. Então, nós, né, alguns de vocês já conhecem isso, nós fatiamos a LGPD, ou seja, pegamos a LGPD, esse modelo que nós preparamos serve exatamente porque o advogado entende uma lei de forma bem fácil, tá? Mas não necessariamente o restante das equipes, né, e das estruturas entendem com aquele grau de abstração que o advogado tem. Então, nós procuramos fatiar a LGPD, organizá-la por assunto, a gente chama cada caixinha dessa de assunto, e esse fatiamento faz com que a gente possa encaixar esses temas e também os artigos e parágrafos, né, incisos da LGPD, encaixá-los às boas práticas, porque a LGPD ela tem uma característica bem positiva, que é no artigo 50, que ela fala de boas práticas e o Programa de Governança em Privacidade.
Então, nós temos que estar associado, né, e facilitar, porque você não automatiza uma lei, né? Você automatiza um processo, um framework, uma sequência, um fluxo. Então, nós temos que estar realmente ligados com relação a como fazer essa automatização. Então, necessariamente, automatizar a LGPD significa, então, atender essas caixinhas, porque, na verdade, essas caixinhas são a LGPD, elas só estão agrupadas de uma maneira, se alguém discordar, pode fazer a sua maneira. E o princípio é que cada uma dessas caixinhas também está associado com boas práticas, né? Que é uma recomendação da LGPD. Então, a LGPD ela pode ser um texto grande, mas ela é uma lei curta, ela é pouco detalhada. E, além disso, né, nós não temos muitas guias, né, como o doutor Fernando falou, nós não temos muitas guias como os reguladores europeus têm. Então, nós precisamos realmente, ou seja, estar alinhado dentro desse processo com vários conhecimentos. Por exemplo, muita gente fez o LIA, só que agora a NPD ela divulgou um teste de balanceamento. Então, esse teste, mesmo sendo, né, um estudo preliminar, eu entendo que o teste de balanceamento da NPD valha mais do que qualquer outro padrão. Nós usávamos um padrão do ICO e agora estamos ajustando para entrar no teste de balanceamento. Mas o teste de balanceamento não é definitivo. Não, realmente não é definitivo. Porém, está muito mais perto do que a NPD pensa do que qualquer outro documento que você precisa implementar. Então, nós já estamos fazendo, ao invés dos LIAs tradicionais baseados nos modelos europeus, nós já estamos encaixando ele conforme o processo da NPD. Então, automatizar, tem uma dica importante para automatizar o atendimento à LGPD no Brasil, que é o seguinte: existe uma característica específica na lei, que é o artigo 50, que recomenda, né, você ter o programa de governança em privacidade. Eu, durante muito tempo, dei aula de governança corporativa, né, e acho esse princípio bastante interessante, e entendo que, quando nós falamos em automatizar a conformidade com a LGPD, eu tenho entendido que isso significa também você implementar o programa de governança em privacidade. Isso é uma característica, né? Nós sempre falamos isso, talvez até por influência do fato de eu sempre ser ligado à governança corporativa, mas é curioso que os concorrentes antes ficavam quietos, agora estão começando a falar sobre esse assunto. Eu acho que já é uma evolução interessante. Então, eu acho que esse é um princípio importante, tá? Para vocês estarem alertas e refletirem, que olha, já que a LGPD tem no artigo 50 o Programa de Governança em Privacidade, e nós temos um fluxo disso, tá? Que é mais ou menos esse que está aqui, e podemos até compartilhar com vocês. O que é o Programa de Governança? Ele é, vamos dizer assim, um guarda-chuva, né, que implementa um modelo de governança, e esse modelo de governança atende à LGPD. Então, eu sempre digo o seguinte, que uma lei não é um framework, e não é mesmo, a lei não é estruturada, ela não tem indentação, ou seja, uma lei não é um fluxo, não é um framework. E você precisa, né, frameworkizar a lei. E a própria LGPD já dá a dica no artigo 50, use boa prática e crie um programa de governança em privacidade. Bom, então aqui tem praticamente um rascunho, né, de como automatizar. Você tem alguns elementos, tem o canal com DPO, tem necessidade de resposta, tem governança e boas práticas, que na verdade são estruturas para você estruturar e organizar todo esse elemento, e tem, como falou o doutor Fernando, né, a necessidade do mapeamento, ou seja, olha, se eu não tenho mapeamento, eu não consigo fazer um relatório de impacto, se eu não tenho mapeamento, a minha avaliação de hipótese de tratamento, ela vai ser muito limitada. Então, nós temos alguns pontos que são relevantes. Primeiro, quando você faz o mapeamento, né, você cria uma operação de tratamento de dados pessoais, que eu vou falar daqui a pouquinho, é algo totalmente abstrato para uma organização. Ou seja, uma operação de tratamento de dados pessoais, antes da LGPD, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Aqui no Brasil, ninguém administrava dessa forma aqui no Brasil, e, na verdade, mesmo em processo de segurança, dado pessoal nunca foi relevante ou foi considerado realmente muito importante ou extremamente crítico num processo de segurança cibernética. Tá? Eu atuo aí há quase 40 anos em segurança da informação, segurança de dados, segurança cibernética, e lembro bem que o dado pessoal, né, nunca teve a exigência de você proteger como hoje. Então, nós precisamos realmente entender os conceitos, né? Ou seja, a organização ela não funciona por operação de tratamento de dados pessoais, ela funciona praticamente, a grande maioria, por áreas,
uma minoria por processo de negócio, e funcionar por processo de negócio significa que você vai falar com uma pessoa e essa pessoa vai se enxergar dentro de um processo de negócio. E também a empresa tem sistemas, né? O sistema, vamos dizer assim, é a formalização do processo, a automatização do processo. Também ativos de TI, porque quando você fala em segurança, você está falando principalmente de segurança de ativos de TI. Quando você fala em vazamento, você fala em vulnerabilidade de ativos de TI. E também os agentes de tratamento. E dentro desse modelo que você prepara para fazer a sua automatização, alguns aspectos precisam seguir regras da NPD. Por exemplo, quando nós falávamos de legítimo interesse, as atividades, né, classificadas como legítimo interesse precisam ter um LIA. Né? Agora vamos usar o termo teste de balanceamento. E existe um teste de balanceamento indicado pela NPD. Da mesma forma, existe uma avaliação de como que você define alto risco pela NPD. Quais são os elementos, os tópicos que você precisa considerar no relatório de impacto. A NPD, ela tem instruções para a comunicação de incidentes. Né? Na verdade, a LGPD não fala em gestão de incidentes, ela fala em comunicação de incidentes e resposta a incidentes. Só que para você chegar a isso, você tem que ter um processo de gestão de incidentes. Mas você precisa seguir o modelo da NPD, não adianta. O ITIL é legal, o ITIL é super bacana, eu gosto do ITIL, já dei aula sobre ITIL, porém, ele não atende às exigências da LGPD e da NPD. Não adianta fazer puxadinho e tudo mais, não vai ficar legal. O princípio aqui, realmente, é atender a LGPD. E um processo de gestão de incidentes de proteção de dados pessoais é diferente, e é bem diferente, de segurança cibernética. Segurança cibernética pode ser um input, mas a forma de tratar, vou dar um exemplo super simples. Assim que você receber um incidente que tem dados pessoais, você tem que avaliar se você precisa comunicar para a NPD. E o prazo, depois que você souber, é de 2 dias. Então, você tem um processo ultra rápido para saber se você comunica ou não para a sua agência reguladora. Pessoal, as pessoas podem falar, não, isso aí é um absurdo. Realmente, mas isso é um absurdo, mas é comum, tá? Se uma empresa de combustíveis tiver um incidente, ela precisa comunicar em 2 dias, até menos, para a ANP. Uma empresa de telecomunicações tem um incidente, ela precisa comunicar para a Anatel. Uma empresa de energia elétrica tem um incidente, precisa comunicar para a ANEEL. Isso é super comum dentro do mundo da regulação. E, por fim, né, a governança e as boas práticas que você... Então, você estrutura como que você vai fazer a automatização da LGPD. Então, além disso, né, existem vários documentos já publicados, o doutor Fernando falou sobre isso. Esses documentos a grande maioria são super recentes, né? Se nós olharmos aqui, essa aqui é uma lista que anda muito para baixo, mas tem várias publicações e existem padrões, tá? Eu acho que a NPD ela faz documentos muito bons, mas ela ainda não comunica bem os documentos. Por exemplo, se eu tenho um incidente, eu tenho um monte de coisa prévia para fazer. Uma delas é preencher o formulário da NPD. Para comunicar, não é mandar um e-mail. Ou seja, existe um formulário, ela tem um canal específico, você precisa ter uma senha, e inclusive você precisa ter uma senha previamente do super.br para fazer essa comunicação, porque o prazo de comunicar o incidente é 2 dias e o prazo para autorizar a senha para você também é de 2 dias. Então, se você já não tem previamente, você já vai perder os 2 dias só pedindo para cadastrar uma senha nova. Então, nota, esse tipo de detalhe não é detalhe porque o Fernando falou isso, não, ou seja, é o que está definido pela NPD. Bom, então nós temos o ASIS, né? Ou seja, o ASIS é como é a empresa independente da LGPD. Ela tem fornecedores, tem contratos, tem áreas, esse é o dialeto, né, da organização. E aí você precisa chegar no to-be. Operações de tratamento de dados pessoais, o direito do titular, classificação de dados pessoais, gestão do inventário, ou seja, são elementos que você precisa para você poder atender a LGPD. Então, se nós olharmos aqui... cara, acabou que eu coloquei aqui uma versão anterior, mas eu vou disponibilizar a versão... quando eu divulgar esse material, ele já vai estar com a visão mais nova. Mas um aspecto que é importante é que, se nós olharmos aqui, e saíram algumas regulamentações, e inclusive, né, duas sanções após agosto, é que esse ano, a maior parte das publicações são desse ano. E se nós olharmos... publicações que impactam o controlador, a grande maioria é desse ano, porque antes você estava começando a fazer a estruturação. A NPD começou a monitorar a partir de janeiro de 2022. Antes, né, em termos de documentos assim, técnicos, né, o que saiu foi o guia orientativo. Saiu também o novo formulário de comunicado de incidentes, que está valendo até hoje, mas foi em dezembro. Então, se nós olharmos, nos últimos 12 meses é que realmente a NPD está impactando. Então, se você tem um projeto muito antigo, com certeza esse projeto
ele tem deficiências no atendimento à regulamentação da LGPD. É aquela história, né, de quem embarca mais tarde numa tecnologia, ele tem a vantagem de não sofrer as indefinições do início, né, daquele processo. Então, com a LGPD é mais ou menos a mesma coisa. Bom, então nós temos aqui que um projeto de automatização da LGPD ele considera duas coisas. A primeira coisa é que é a adequação. Essencialmente, aqui você faz um mapeamento e uma gestão de riscos básica. Mas um projeto ele tem início, meio e fim. E ele termina com o processo. E o processo é o Programa de Governança sem Privacidade. Então, a nossa sugestão é que a automatização seja feita dessa maneira. Sendo que quem tem processo em andamento tem que pensar ou em manter atualizado, né? E uma das formas de manter atualizado é você fazer o Privacy by Design, mas também tem a possibilidade de você fazer um remapeamento. Alguns clientes nossos têm pensado nisso. Olha, eu já fiz aqui, eu fiz com planilha, eu fiz usando um template. Bom, pessoal, eu vi que veio uma pergunta aqui. Fiquem à vontade para encaminhar perguntas, tá? Que no final eu vou administrar aqui junto com os nossos palestrantes. Bom, então dentro desse processo aqui, nós temos uma série de elementos importantes que são os chamados remapeamentos, que é a possibilidade de você fazer, ou seja, vou começar do zero. Eu vou falar daqui a pouquinho que tem algumas vantagens de fazer isso. Não significa que todo mundo tem que fazer remapeamento, não. Todo mundo tem que parar e pensar. Então, avalia seu contexto e se vale a pena fazer ou não. Vamos dizer, o testemunho, a experiência que eu tenho colocado para vocês é exatamente que existem um conjunto razoável de casos que clientes nossos se acham hoje numa confusão, porque a confusão vem da indefinição, que eles se colocaram realmente favoráveis a fazer um remapeamento. Vamos falar sobre isso aqui. Bom, então, dentro da organização, a LGPD precisa considerar todos aqueles elementos que a gente enxergou, né? Então, eu tenho aqui, esse projeto aqui, tem 105 processos de negócio. Tem 105 processos de negócios, tem 184 itens do CIS que foram avaliados, 221 alertas do DLP ativos, 312 entrevistas de engajamento, 31 políticas. Então, você enxerga esse elemento e considerando o que eu diria é o seguinte, que é a segunda coisa mais importante que tem na conformidade com a LGPD, que é a hipótese legal. Tá? Então, nós temos aqui as pessoas que estão ajudando, quantos elementos cada pessoa dessa está como responsável. Então, para atender a LGPD, essa organização aqui, ela tem um total, né, de 3.800 itens. Na verdade, isso aqui parte é a estrutura da módulo e parte é fantasia para a gente usar como exemplo. Tá? Mas, de qualquer maneira, o modelo é esse. Nota que não são poucos os elementos que nós vamos tratar. Aqui, 87 agentes de tratamento. Cada agente de tratamento você tem que mandar um questionário, você tem que fazer análise de risco, tem que saber qual é o impacto dele na proteção de dados, você tem que saber quem é o DPO deles, quem é o canal de contato, quem é o responsável por aquele agente de tratamento. Então, 99 riscos, ou seja, você faz a avaliação de risco, determina se é alto risco ou se não é. Para determinar se é alto risco, tem que olhar a publicação da NPD e assim vai. Bom, então, a LGPD, nós temos um desenho aqui que é a chamada molécula da LGPD. O que é mais importante para a LGPD é o titular. A lei LGPD não é uma lei de tecnologia empresarial, de segurança, nada disso. É uma lei de direitos para o titular. Então, o titular é o principal elemento. E muitas vezes esse titular ele é cliente, ele é paciente, ele é aluno. Ou seja, em cada organização você tem diferentes titulares para você poder tratar. A segunda coisa mais importante, não estou dizendo que é a maior, é a hipótese legal. A hipótese legal é o que determina o que te dá legitimidade para tratar o dado, desse titular. E para isso, você tem uma coisa gigante, que é a operação de tratamento de dados pessoais. Essa operação de tratamento de dados é tudo que você tem. São as suas câmeras da videovigilância, são os seus bancos de dados, são as suas políticas, são as suas áreas, os seus processos de negócio, todos os seus modelos, eles estão aqui. Então, nota, a gente começa de uma forma simples e definida e a gente entra no caos, ou seja, a operação de tratamento de dados pessoais é o caos. E a gente precisa ter isso aqui organizado, porque nós temos que fatiar esses problemas para poder classificar as hipóteses legais. Então, dentro da visão, ou seja, o que está mais próximo? Por onde que você deve começar? Tem duas formas de você começar um mapeamento ou um remapeamento. Depois eu vou dizer qual que eu gosto mais.
Um é pelas áreas, você estrutura as áreas, aí dessas áreas, você vai saber quais são os sistemas que essa área usa para tratar dados pessoais, quais são os processos de negócio, caso existam e caso estejam bem definidos, que estão ligados a essa área, quais são os agentes de tratamento, e com isso você fatia quais atividades de tratamento de dados pessoais. Por exemplo, eu tenho aqui uma área de RH. Eu uso o sistema de folha de pagamento, de gestão de pessoal, sistema de treinamento, sistema de avaliação. Eu tenho como agente de tratamento lá o plano de saúde, o Vale Transporte, a empresa que faz a contratação de jovem aprendiz, e tenho alguns processos de negócio aqui, processo de benefício, processo de contratação, processo de desligamento e assim por diante. E aí eu vou organizar as atividades. As atividades, na verdade, elas são um reflexo de tudo isso. Então, esses elementos aqui eles estão mais próximos do negócio. Se você entrar no site da empresa de vocês agora, olhando todos esses elementos, o que vocês vão achar vai ser um organograma. Se você pegar um modelo de gestão, ou seja, isso está mais próximo da linguagem de negócio. A atividade de tratamento de dados pessoais ela está mais distante, mas ela é, na verdade, uma abstração. Então, existem casos que faz por área e chega na atividade de negócio, e existem casos que chega na atividade de negócio e vai juntando. O que eu acho mais orgânico, mais eficaz, mais uma vez, não sendo algo único, né, uma orientação única, mas uma orientação mais genérica. E, obviamente, pode ser que eu avaliando um contexto, eu acho o contrário. Começar pelas áreas, porque a área ela é mais clara de comunicar, é mais ágil, você começa mais rapidamente. A atividade de tratamento de dados pessoais ela tem uma deficiência, que é o fato de eu já vi vários projetos que começaram por atividade de tratamento de dados pessoais, só que a gente pergunta sobre alguns processos, atividades que são típicas das organizações e eles não estão ali classificados. Então, é uma possibilidade muito, muito razoável de você ter algo incompleto. Então, não tem regra, mas, de qualquer maneira, existem experiências para você tratar de uma maneira ou de outra. E quando nós olhamos esse elemento, que é a tal operação de tratamento de dados pessoais, que também é chamada de atividade de tratamento de dados pessoais ou processo de tratamento de dados pessoais, nós vamos ver que isso aqui está ligado a um monte de elementos. E não é simples, tá? Isso aqui é complexo. E quando nós vamos falar em automatização, nós temos que poder enxergar tudo isso aqui de uma maneira única, né? Então, a operação ela pode ter um relatório de impacto, ela tem que ter os dados pessoais classificados, a categoria de titulares, ela está associada à política, ações judiciais que vão estar ligadas a ela, e mais, a NPD se comunica por operação de tratamento de dados pessoais. Ela fiscaliza uma operação de tratamento de dados pessoais, ela dá sanção numa operação de tratamento de dados pessoais. Então, ela não olha a sua organização, ela olha dentro da sua organização uma operação específica. Então, o doutor Fernando falou de 3 casos, que nos 3 casos está bem claro qual é a operação. E podem ter certeza, tá? Tem uma probabilidade alta de quando a NPD te cobrar de uma operação, não é uma operação que você já tem mapeado. Isso aí realmente é bem possível. Bom, aí tem um outro aspecto que é esse correlacionamento todo. Isso aqui é um projeto de LGPD, né? Nós fazemos projetos de LGPD, automatizamos, usando o conceito de correlacionamento. Essa bola azul aí que está sendo movimentada, ela é uma área de RH. A área de RH está ligada a vários elementos, ó. Em rosa estão os processos, em amarelo estão os assuntos da LGPD, em marrom estão os sistemas, então estamos puxando ali o sistema do LinkedIn. Quando clica no LinkedIn, aparece o que está ligado ao LinkedIn. Isso é um processo, ou seja, e você pode, com isso, entender quais são os contextos e desenhar as suas atividades de tratamento de dados pessoais. Então, esses elementos ali, ó, aquele gestão de vagas é uma operação de tratamento de dados pessoais. Então, nós vamos poder enxergar cada um desses elementos. Ó, do LinkedIn, ele abriu o contrato com a LinkedIn. No contrato do LinkedIn, ele chegou na Microsoft. Quando clicou na Microsoft, ele viu tudo que está ligado na Microsoft. Aí viu que a área de marketing está ligada também à Microsoft. Quando clica na área de marketing, ele vai enxergar esse modelo. Nota que aquele primeiro desenho que a gente viu, que era bem complexo, eu espero que a transmissão não esteja prejudicando, porque esse processo ele é bem harmônico, tá? É bem bonitinho. Não sei se está chegando para vocês aí dessa maneira. Porém, é a forma que a gente entende para enxergar cada uma das visões de um processo de tratamento de dados pessoais. Bom, então é o seguinte, o que eu devo fazer, então, dentro dessa história no processo de automatização? Muita gente já automatizou, começou lá em 2018, 2019, os conceitos mudaram nos últimos 12 meses, vários conceitos evoluíram nos últimos 12 meses. Então, se você for fazer uma evolução, você vai conseguir, vai mudar. Vou dar um exemplo simples. Muita gente aqui no início falava o seguinte, eu vou perguntar se trata dado de criança e adolescente. Só que depois ficou bem claro que a LGPD não trata dados de criança e adolescente.
Ele trata dados de criança e tem regras para isso, e trata dados de adolescente e tem regra para isso. Então, não adianta você perguntar se trata dados de criança e adolescente, porque senão uma operação, por exemplo, de contratação de jovem aprendiz, que tem adolescente e não tem criança, ela vai ter ali todas as limitações e regras que são direcionadas para criança. Então, você tem que dizer naquela atividade que ela tem adolescente, mas não tem criança. E a NPD, eu acho que complicou um pouquinho esse cenário, porque ela praticamente equalizou dados de criança com dados de adolescente com dados de idosos. Só que praticamente 100% das bases tem dados de idosos. Então, você começa a ter uma classificação de alto risco difusa. Então, considerando essas várias interpretações, nós temos uma visão que é o remapeamento. Ou seja, o remapeamento não é um retrabalho. Na verdade, é um processo evolutivo, que você pode começar do zero, cara, mas você vai começar do zero considerando que você tem uma nova cultura, que você tem as perguntas organizadas, que você já deixou de fazer alguns privacy by design, que a estrutura da organização mudou, e você vai, obviamente, cair um pouquinho na sua maturidade, porque é impossível você fazer um remapeamento sem cair um pouquinho, mas depois você vai ultrapassar, ou seja, você vai ter um ambiente muito mais maduro para remapear. Então, nós estamos considerando isso com vários clientes. Cara, você fez um mapeamento, por exemplo, teve uma planilha de processos divulgada, cara, eu acho essa planilha uma confusão, eu acho que ela está errada mesmo, defendo isso tecnicamente. Só que muita gente seguiu uma planilha que foi divulgada pelo governo, acho que no ano passado, no ano retrasado. Não é que ela está errada, porque existe um processo evolutivo. Hoje, ela não está mais muito definida. Desculpa, gente, o cachorro da vizinha aqui está latindo, não sei se vocês estão escutando, ou o filtro está protegendo vocês. Então, a gente tem uma série de elementos, ou seja, nós vamos ter um ambiente mais maduro, nós vamos fazer uma atualização, muita empresa mudou o organograma, mudou seus projetos de negócio, mudou os objetivos, mudou o sistema. Então, você vai pegar um ambiente, mudou agente de tratamento, você vai poder fazer um processo mais focado em hipóteses legais, você vai atualizar todos os privacy by design que você não fez, então isso é uma coisa legal, vai estar mais integrados dentro de uma linha de governança, vai ter um processo proporcional, porque uma coisa que eu noto de processos mais antigos, até os nossos, tá? Eu também faço minha culpa em cima disso, é que considerava todas as operações de tratamento de dados pessoais com o mesmo nível. Então, hoje você consegue fazer uma divisão mais proporcional. E, principalmente, considerar as novas listas, né? Qual é a lista de categoria de titular, qual é a lista de hipótese de tratamento, qual é a lista do tipo de dados pessoais. Tudo isso aí são elementos que vão sendo alinhados. Bom, então aqui um exemplo do LIA, tá? Então, quando a gente fazia o LIA, nós considerávamos uma série de elementos, só que a NPD publicou um documento que é o estudo preliminar. Mas isso aqui é o estudo preliminar, beleza. Ele é muito mais adequado ao que a NPD quer do que qualquer outro documento do mundo. Então, é interessante você olhar para esse estudo preliminar para fazer o seu LIA. Inclusive, ele chama esse LIA de teste de balanceamento. Existe aqui dentro um teste de balanceamento que é legal, que é bem bacana. Então, o LIA, né, usando aí o termo mais comum de mercado, ele é feito por quê? Por boas práticas, por publicações da NPD e um template a ser preenchido. Você vai preencher. Quando você vai preencher? Sempre que eu tiver uma operação que esteja classificada como legítimo interesse. Esse preenchimento, ele vem a partir do contexto. O que é o contexto? A operação de tratamento de dados pessoais, ela considera um contexto. Então, suponha, você vai ter lá videovigilância. Ela vai ter aqui as áreas, a área de segurança que utiliza, você vai ter os sistemas, ela tem um sistema aqui de gravação de câmeras, os processos envolvidos e os agentes de tratamento. Eu tenho aqui o fornecedor do sistema de câmera e tenho também uma empresa de vigilância aqui que me apoia. Então, são os agentes de tratamento. Disso aqui você vai fazer o seu ROPA. Então, pessoal, esse LIA preenchido, ele vai criar um processo de retroalimentação com uma série de LIAs já preenchidos e que você vai fazendo um processo de melhoria contínua dentro desse modelo. Então, a automatização essencialmente é isso, ou seja, a sua automatização precisa, né, refletir esse tipo de processos e considerar realmente a melhoria contínua. Bom, além disso, né, quando nós olhamos, por exemplo, o tratamento de risco, tem uma publicação da NPD. Então, avaliar risco é usar a equação da NPD, a não ser que você tenha um processo baseado no artigo 50, isso aí também é possível, de criar um modelo diferente da NPD, justificado. Talvez você tenha um modelo corporativo de gestão de risco que seja bem sofisticado, e nós vamos... e você cria uma outra equação. Mas existe uma equação
uma equação que você pode fazer. Lembra que eu tinha falado que a NPD ela deu uma equalizada em dados de criança, adolescente e idosos? Está aqui, ó, ou seja, esses dados são considerados na equação de riscos com a mesma sensibilidade, mas eu acho que não tem a mesma sensibilidade. Então, quando a gente olha um modelo desse tipo, legal, a minha automatização precisa seguir este modelo. Bom, e para a gente, essencialmente, né, a gente tem a ISO 31000, que é um modelo adequável a esse modelo da NPD. Então, pessoal, então é isso. Em termos de atendimento a criar processos de automatização, nós estamos à disposição. Se alguma organização quiser que a gente faça uma apresentação, fiquem à vontade. E vou passar aqui, né, vamos ver se tem uma pergunta, não sei se cada um olhou aí sobre as perguntas. Vamos começar pelo Rafael, que aí já fala um pouquinho sobre perguntas que chegaram. Algumas perguntas se a live vai ser disponibilizada, a resposta é sim. Tá? Então, Rafa, pelo que eu vi aqui, não fizeram pergunta durante a sua apresentação. O ponto é o seguinte, né? Você falou sobre o robô, né? Sobre um bot, o bot integrado aí você mostrou ao Teams. Só para você comentar, esse robô ele serve para criar, né, comunicações, como você mostrou, e ele pode ser um apoio ao encarregado, né, ao DPO. Então, como é que você enxerga essa visão dentro da prática? Ou seja, a empresa tem um encarregado, tem um programa de LGPD e tem o Teams. Com certeza ela já usa o Teams, mas não tem um robô. Qual é a complexidade de fazer isso? Precisa ter uma senha nova? Como que é esse processo para ter esse robô de apoio? Aí você já dá suas últimas palavras aí para a gente direcionar para a conclusão aí até meio-dia, que era o horário que estava marcado. Bem, é tudo integrado com o ambiente da Microsoft. Então, se a empresa já tem o Teams, basta ter um painel de administração do Teams, que você consegue ali adicionar um novo aplicativo, que na verdade esse aplicativo seria o bot. E através da nossa interface ali, você pega as credenciais que tem nesse painel, basicamente o App ID e App Secret do bot, e bota ali mesmo no MetaBot, ele tem um passo a passo do que você tem que fazer, e a configuração é relativamente simples. E a partir do momento que você consegue fazer esse link, né, do Teams da organização com o MetaBot, você pode começar já a fazer aquela programação, né, montar sua árvore, a sua trilha ali do bot, e também, a partir desse momento, a API já estaria disponível. Então, a gente tem uma documentação também que para fazer qualquer tipo de integração, notificação via Teams também já estaria disponível. Beleza. E como que ou seja, é fácil para uma organização fazer isso? A área de segurança, a área de infraestrutura apresenta algum dificultador para fazer esse processo? E também, né, as pessoas têm tido dúvidas com relação ao uso do ChatGPT por causa da segurança, né? Como que isso aí é resolvido? Bem, a experiência que a gente está tendo é relativamente simples a implementação. Claro, algumas empresas são... a gente tem que se preocupar com os dados sensíveis tramitando pelo bot, então muito do que a gente faz, basicamente, quando tem alguma notificação, a gente evita tramitar dado pessoal no bot. Então, por exemplo, se a gente manda uma notificação que o gerente, o gestor de certa área tem que tomar ação porque o prazo de um processo X está terminando. A gente, em vez de dar essa informação sensível direto no bot, a gente só fala que tem um processo que requer a atenção dele e manda o link, e esse link vai ser direcionado para o sistema, que ele é autenticado, mais uma vez, e ele tem a regra de acesso dele, só ele pode ver aquela informação. Então, a gente tem esse cuidado com o bot, para não tramitar dados sensíveis do bot. E a parte do ChatGPT, né? Das integrações que a gente tem, o ChatGPT 4 agora também tem a sua política de dados, de proteção de dados pessoais, mas também, a gente, aquilo que eu mostrei, né, de subir os arquivos, a gente também pede para evitar qualquer dado mais sensível, assim, evitar de subir ali, porque, de fato, para o bot aprender as suas informações, ele vai acabar tramitando informação pela API do ChatGPT. Por mais que eles falem, né, que tratam os dados pessoais da melhor forma possível, etc., se o dado for sensível, a gente costuma evitar também. E sempre ter esse cuidado com o dado pessoal tramitando pelo bot. Beleza. Doutor Gilberto, com relação às regras internacionais, né, que nós vimos que as regras internacionais em geral, elas
elas são muito maiores do que o que a gente tem aqui no Brasil, né, as regras da Europa, dos Estados Unidos. Como é que você vê o ponto de atenção que as áreas de atendimento LGPD devem ficar de olho nessas regras internacionais, a influência, e se o Brasil também vai chegar nesse nível de regulamentação? Fernando, pergunta excelente. Vai chegar sim porque a LGPD manda. A LGPD manda fazer proporcionalidade. Hoje, por enquanto, no Brasil, está tudo junto e misturado, e como você falou muito bem, não é feita essa proporcionalidade. Então, a LGPD manda, ela vai ter que ser feita, e olhando as regras europeias, ela já traz essa proporcionalidade. Então, é muito interessante. Também, você falou de remapeamento, né? A Europa mostra como isso pode ser feito de uma forma mais indolor. Você não tem que refazer tudo, né? Então, a gente no escritório, a gente tem feito isso para clientes, você não precisa refazer o mapeamento todo, né? É muito importante estar olhando proporcionalidades e a dinâmica, né, de como isso pode ser operacionalizado de uma forma mais tranquila. Excelente. Obrigado. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui falando sobre, durante sua fala, né, falando sobre o ônus da prova, né? O ônus da prova de que os dados foram vazados, né, pode recair ao próprio dono, né? Ou seja, esse processo pode ficar de difícil comprovação, né? Como é que está sendo a prática com relação a isso? E também os pontos, né, da expectativa que as áreas que fazem o atendimento à LGPD, que fazem a conformidade com a LGPD, que elas devem ter, né, com relação a novas publicações da LGPD e a influência disso no dia a dia, né? Ou seja, entendo que vem muita coisa nova por aí, todo mundo precisa ficar alerta, né? Exatamente. Essa pergunta é muito boa da questão do ônus da prova, né? Porque a gente sabe que numa relação de consumo, o ônus da prova é do fornecedor do serviço, né? Mas a gente sabe também que a jurisprudência acaba sendo um pouco leniente com os bancos. Nesse caso específico que o STJ julgou, era um caso sobre um contrato de financiamento. E aí, na situação do caso concreto, só o banco sabia que tinha sido um financiamento. E aí, automaticamente depois, a pessoa que pediu recebeu um contato fingindo ser o banco sobre formas de pagamento desse financiamento. Então, não tinha ali naquele momento como um terceiro ter aquela informação. Então, no caso, o banco foi condenado justamente por isso, porque identificou-se que as informações que foram exploradas pelo estelionatário na engenharia social só podiam ter vindo do banco. Então, de fato, não tinha muito como o banco escapar nesse caso. Mas você tem razão quando você questiona que é difícil, se não impossível, a pessoa, consumidor, que já não tem esse direito normalmente, comprovar que aquela informação não foi buscada pelo estelionatário numa outra fonte. Por exemplo, se vaza o CPF. O CPF já está todo vazado, né? Já teve aquele vazamento do fim do mundo, em que milhões de brasileiros tiveram suas informações divulgadas aí pelos abismos da Deep Web. Então, realmente é uma questão muito difícil, que só pode ser respondida caso a caso mesmo, né? Não dá para dar uma resposta assim, absoluta, aplicável em todos os casos. E a segunda pergunta do Fernando, bom, a ANPD tem o calendário regulatório dela, né, em que ela estabeleceu ali algumas metas de cronograma para discutir certos assuntos. Então, se vocês tiverem interesse em saber quais são os próximos assuntos e ficarem de olho aí nessas atualizações, o site da NPD é muito bom. Ele tem ali facilmente um link para a agenda regulatória, em que vocês podem meio que usar o cronograma da NPD para preparar, para priorizar as próprias adequações dentro de casa. E acho que a ideia principal é essa, né, Fernando? Priorizar o que tem que ser priorizado, para não gastar dinheiro que, né, a gente não tem sobrando para adequar coisas que ainda não vão ser vistas. Tem que mirar o alvo e acertar ali para poder rodar a empresa sem ter que ficar se preocupando com essa questão demais. Bom, uma pergunta interessante, né, com relação à experiência de comunicar incidente à NPD. Só colocar para vocês, né, que a NPD ela não tem prazo de resposta, não tem retorno. Caso seja algo muito grave, com certeza ela vai atuar. E, inclusive, né, no relatório de balanço da NPD mais recente, vocês podem olhar lá
que ela fala de uma certa dificuldade, porque ela tem já teve, né, mais de 600 comunicações de incidente e não necessariamente ela conseguiu dar resposta, né, para essas comunicações de incidente. Então, a expectativa de retorno é realmente com relação à gravidade, porque a maior parte, a própria NPD fala isso, né, que ela não tem condição sequer de avaliar. Então, eu diria que aqueles que têm maior impacto, ou talvez maior projeção na sociedade, na mídia, talvez ele tenha a maior dificuldade, a maior atenção para ela. Então, realmente não tem prazo. Um ponto que é importante com relação à comunicação de incidente é vocês estarem preparados para saber preencher o formulário certo e também ter a senha, tá? Isso é essencial. Ter a senha do super.br para vocês, caso ocorra um incidente, o maior problema virá conseguir a senha do super.br. Então, nós estamos à disposição dos senhores, né, nós da Módulo e também o escritório do Dr. Gilberto, do Dr. Fernando. Temos tido bastante experiência, temos procurado estar super atualizado, né, e também atualizar o mercado com relação ao que tem acontecido. Né, entendo aí, como falou o Dr. Fernando, né, que vem muita coisa da NPD e principalmente um projeto de LGPD precisa atender a LGPD. Vocês querendo qualquer dúvida, podem falar com qualquer pessoa da Módulo, usar os canais que vocês já usam, que nós vamos atendê-los rapidamente. Então, agradeço a todos, muito obrigado, um bom almoço a todos e um bom restante de semana para todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado aos palestrantes aí, Rafa, Gilberto, o meu xará aí, doutor Fernando, e ficamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo.